Olá, tudo bem com você? Meu nome é Silvia Brusetti, eu sou nutricionista, eu sou coach, eu tô aqui para conversar com você hoje sobre ansiedade, tá? E a gente vai contar aí para você como é que a ansiedade acaba fazendo você comer mais, né? E quais são os alimentos e algumas dicas eu vou te dar para melhorar aí essa sua ansiedade, tá bom? Bem, então a ansiedade, ela é uma reação normal que existe no ser humano e ela é provocada por situações que são provocadas por dúvidas, que são provocadas por medo, por expectativa, por mal-estar, tá? Porém, esse sentimento ele pode ser apenas uma coisa que simples, né? Gere pouca ansiedade, ou dependendo da situação em que a pessoa esteja se encontrando, vai gerar uma ansiedade aí por muito tempo e por um longo período. Isso acaba interferindo nas atividades do dia a dia dessa pessoa e devido ao grau excessivo de ansiedade que ela possa estar apresentando, né? E essa ansiedade, ela deixa de ser algo natural quando passa a ser um motivo de preocupação. Tá? Então, geralmente é uma situação que você não tem controle, não vai conseguir resolver, é algo que geralmente não depende de você para resolver essa situação, acaba gerando essa ansiedade, tá? Então, em que momentos você pode estar aí tendo essa ansiedade, né? Em situações comuns aí que a gente vive, por exemplo, você está procurando um emprego, vai fazer uma entrevista, você está esperando uma chamada ou a publicação do seu nome em uma lista de aprovados, o nascimento de um filho, né? Porque a gente não sabe o que vai ser. Você pode perceber que é tudo envolvido naquilo que você não sabe o que vai acontecer, né? Uma cirurgia delicada, uma viagem simples, ou uma viagem a um país exótico, né? Eu lembro uma vez que eu precisei voltar de um país, da Espanha, porque eu tinha um curso aqui no Brasil, e geralmente eu faço as viagens, né, com meu marido, com a minha família, e a gente nunca se liga muito, né, horário de voo, onde vê, o número de voo, qual é o gate, né, só que dessa vez, como eu ia voltar sozinha, eu tive que prestar muita atenção, a partir do momento que eu despachei a minha mala, entrar na alfândega, né, fazer todo aquele trâmite, todo aquele caminho interno ali dentro, tá? Mas eu consegui chegar no avião, eu encontrei o gate certo, encontrei o voo certo, foi tudo ok, mas isso me deixou num certo pânico, num certo medo, porque eu já tinha vivido aquela situação muitas vezes, mas nunca tinha me preocupado, porque eu tinha alguém do meu lado, e dessa vez eu estava bem sozinha, né, mas deu tudo certo, eu cheguei aqui no Brasil certinho, sem nenhum problema, tá? Uma outra situação também que está acometendo muito hoje é por conta do coronavírus, nós estamos nesse isolamento social, né? Esse isolamento social acabou levando-nos a ter atividades dentro de casa, né? Então o trabalho em casa, você trabalha home office, o cuidar das crianças também em casa, fazer comida também, muitas pessoas estão cozinhando em casa que antes não era um hábito, né? Então tudo isso gera o quê? Desperta uma certa ansiedade, né? E isso, dependendo da pessoa, ou dependendo do tipo de estresse que ela vive ali, pode ser uma alta ansiedade, uma ansiedade mais comum, mais natural. A ansiedade, na verdade, ela vai nos preparar para enfrentar uma situação desafiante, que é essa que nós estamos vivendo hoje, essa que eu descrevi para vocês da minha viagem, né? Ou de um novo emprego, ou você vai para um grupo de pessoas, ou vai fazer uma palestra em algum local, você tem tudo ali na ponta da língua, mas você não sabe qual vai ser a receptividade das pessoas, né? Então, o seu corpo, ele prepara você para enfrentar essa situação, para que você se adapte a essa situação, mesmo que ela não seja superável. O que eu quero dizer com isso? Você se adapta às condições ali do ambiente, do meio. É o que nós estamos fazendo hoje, estamos adaptados a vivermos dentro de casa, né? Que antes fazíamos tantas coisas fora, hoje estamos mais dentro de casa, ok? Bem, e com isso a comida acaba tendo uma grande ligação. Por quê? Porque geralmente quando a gente tem ansiedade, uma ansiedade extrema, alta, o que acontece? Nós vamos procurar o quê? Comer.
porque o alimento está muito próximo a nós e comer é algo que é reconfortante. E eu vou explicar daqui a pouquinho por que isso acontece, né? Geralmente é a primeira coisa que você acaba buscando, né? E essas situações que estamos vivendo, que são diferentes aí da rotina, do cotidiano, vai gerar dúvidas, vai gerar incertezas, principalmente vai gerar um certo tipo de estresse e também preocupação. E a comida, ela traz um certo alívio, né? Mas para algumas pessoas, muitas vezes esse comer, que acaba sendo até por conta meio exagerado, o que acaba acontecendo, né? Para muitas pessoas é difícil, é extremamente desafiante e muitas vezes não é uma tarefa tão simples nessas situações, tá? Então nós vamos procurar algo que vai nos dar o quê? Prazer, uma situação momentânea de prazer. E muitas vezes é a forma que a nossa mente encontra de fugir, de esquecer de um problema, de algo que você está vivendo. Então você acaba comendo muitas vezes além do que precisava ou buscando por alguns minutos um certo alívio que determinados alimentos vão gerar aí na sua mente, tá certo? Então, o seu cérebro vai agir buscando alimentos que são reconfortantes, que gerem uma recompensa para aliviar esse sentimento que está tanto te incomodando, tá? Então, o seu corpo, o seu cérebro vai buscar o quê? Um alimento que seja gostoso, que dê prazer, como um chocolate, como um biscoito, como um pão, como um bolo, ok? Um doce, né? São geralmente os alimentos açucarados e também alimentos gordurosos, é bastante comum buscar isso, tá? Então, quando eu como um alimento muito açucarado, o que acontece? Eu vou aumentar a quantidade de açúcar que está circulando ali no meu corpo, tá? E com isso eu vou produzir uma quantidade maior de insulina. E essa insulina é que vai captar esse açúcar que está circulando no sangue, levando para o interior das células e levando também para as nossas células do cérebro, tá? Então, vai gerar uma sensação momentânea de bem-estar, de prazer, né? Mas daqui a pouco esse açúcar diminui ali, porque o excesso de açúcar que estava circulando, a insulina retirou, isso termina, então vai diminuir a produção dessa insulina. E aí o que acaba acontecendo? Você acaba podendo ou não ir buscar de novo mais doce, porque gera aquela sensação momentânea, baixou a insulina e aí vem muitas vezes uma sensação de culpa, uma sensação de desconforto, né? Esse desconforto some, tá? Por isso que o corpo acaba buscando de novo mais uma vez um pedaço doce, mais uma vez algo muito gorduroso para poder gerar aí esse conforto emocional, tá bom? E você acaba entrando no quê? Num ciclo vicioso. É isso que acaba acontecendo, né? Então, para quê? Para que o seu cérebro tenha novamente essa sensação de prazer de novo, tá? Isso é bastante comum, principalmente quando existe a retirada de alguns grupos alimentares e que a pessoa está fazendo assim dieta, tá? Bem, eu vou te dar um exemplo aqui de uma preparação culinária que ela é muito simples de ser feita e é bastante saborosa. Quando eu faço um estrogonofe, né? Eu vou limpar toda aquela carne, vou temperar, depois eu vou fazer um refogado com aquela carne, e aí depois eu coloco o molho e aí depois eu vou adicionar o creme de leite. Se eu não colocar o creme de leite no estrogonofe, não vai ter muito sabor. Mas quando eu coloco o creme de leite, o que acaba acontecendo? Fica muito gostoso, né? Então, a gordura dá sabor aos alimentos também. Por isso que, quando você tem vontade de comer algo, o seu cérebro não vai fazer você buscar brócolis, cenoura, maçã, alface. Ele vai querer que você busque algo que dê prazer, devido a esse mecanismo de recompensa, ok? Tá certo? Porque o açúcar promove aquele ciclo que eu te mostrei, que eu te contei agora há pouco, tá? Bem, então, como é que a gente vai fazer para controlar a ansiedade por comida? Primeira coisa é você parar de fazer dieta.
É o ponto básico, é o ponto nevrálgico. Então, deixa as dietas restritivas, deixa a dieta da moda, deixa a dieta da USP, deixa a dieta cetogênica, deixa o jejum intermitente. Por quê? Porque essas dietas, o que elas vão fazer? Elas vão retirar grupos de alimentos. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam lá no consultório e falam assim, essa semana eu só comi alface, ou só comi verduras, ou só comi frutas, ou só eu estou fazendo uma dieta onde só estou comendo carne, né? Então, o que acontece? O seu corpo vai conseguir se manter de alguma forma ou de outra, mas vão faltar nutrientes. Isso acaba gerando o quê? Ansiedade, angústia. A pessoa, ela carrega muito aquela palavra do proibido. Eu não posso comer um doce, eu não posso comer... ir num churrasco com amigos, eu não posso ir num casamento que tem todos aqueles docinhos, tudo aquilo. Então é a ideia do quê? A ideia de privação. E ela fica pensando em comer o dia inteiro. A pessoa fica pensando em comer o dia inteiro, ela não consegue tirar isso da mente. Então, é importante existir um equilíbrio na sua alimentação. Por isso que a gente fala muito, eu como nutricionista falo muito, olha, consuma todos os grupos de nutrientes diariamente. E quando você precisa perder peso, não vai pensar em fazer dieta. Vai pensar em entender a quantidade que você precisa comer com qualidade nessa alimentação também, ok? E quando a gente come só um determinado grupo de alimento, o que acontece também? Você fica mais ansioso. Por quê? Porque você acaba não selecionando os alimentos que você vai comer. Por exemplo, você está com a ideia de dieta que só pode comer, sei lá, só carne e verdura, né? E aí você sai com seus amigos e tem lá, vai no self-service e ali tem uma bancada cheia de doces, né? Da sua mente está a restrição. Então, por isso que é importante a gente comer de tudo um pouco, e quando a gente come os grupos de alimentos corretamente, em quantidade adequada, o que acontece? Você não tem vontade de comer doce. Isso é impressionante, a gente vê bastante lá no consultório também, tá? A outra dica que eu quero te dar é o seguinte: procure estar hidratado. Antes de você pensar em comer ou em pensar em comer efetivamente, procure beber água. Beba água, porque assim você consegue desligar aquele seu piloto automático para saber se você está com fome, se você está com sede mesmo, né? A água vai te trazer essa consciência, tá? A hidratação é algo ultra importante, principalmente nos meses de calor, em que a gente acaba bebendo bastante água, e nos meses de frio, de inverno também, onde importante a gente prestar mais atenção se está tomando água também, porque quando o clima está mais frio, você acaba bebendo menos água, tá bom? Outro alimento que é extremamente importante é você consumir frutas cítricas, laranja, mexerica, limão, morango, kiwi, abacaxi, acerola, tá? É bem legal. As proteínas, os alimentos fontes de proteínas. A proteína, ela é um nutriente que vai fornecer um aminoácido, que é o triptofano. Um conjunto de aminoácidos vai formar uma proteína, tá? E os alimentos que contêm o triptofano, que é esse tipo de aminoácido específico, ele vai ser o quê? Ele é o precursor da serotonina. A serotonina, ela é um neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar, que faz a gente estar bem, que faz nós desempenharmos nossas funções aí no dia a dia, tá? E existem alguns alimentos que são ricos em triptofano, que vão promover a formação a produção da serotonina e, consequentemente, essa sensação de bem-estar. E é muito importante a gente consumir os alimentos que contêm esse aminoácido. Por exemplo, leite, iogurtes, grãos, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, são alimentos muito importantes para a gente estar aí consumindo diariamente, que contém triptofano, tá? Além disso, eu tenho outros alimentos que também são bem bacanas, que são as verduras, as frutas, os legumes, porque elas contêm um nutriente que é a fibra. E essas substâncias são muito importantes nós estarmos ingerindo, porque vão alimentar a nossa microbiota intestinal, quer dizer, aqueles micro-organismos do bem que estão presentes no nosso intestino. E existe um alimento muito especial, que é um ícone, que é a chicória.
a chicória é um excelente prebiótico e esses micro-organismos do bem, eles gostam muito das fibras que tem na chicória, tá? E já se sabe também que é produzido serotonina ali pela nossa flora intestinal, tá? Já se sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, então por isso que é muito importante a gente dar essas fibras para a produção também de serotonina e também de outros neurotransmissores, tá? Tem outros alimentos que eu quero te dizer que é bem bacana também, que são ricos em triptofano e que vai te auxiliar aí a melhorar a sua produção de serotonina e ajudar a diminuir a sua ansiedade. Por exemplo, queijos, iogurtes, castanha, amendoim, carne de frango, ovo, amêndoas, chocolate meio amargo, banana, os alimentos integrais, quer dizer, são alimentos que são comida de verdade, eles são muito ricos em triptofano e vai auxiliar aí na produção da serotonina, tá bom? Outra dica que eu quero te dar é planejar e organizar a sua alimentação, tá? Quando eu organizo, eu planejo a minha alimentação e eu tenho resultado. Isso não é só alimentação, em tudo que eu faço na minha vida, ok? Tenha sempre os 3 grupos de alimentos, proteínas, carboidratos e fibras. Veja a quantidade do que você está consumindo, se você tem sobrepeso ou obesidade, né? Procure saber exatamente o que você precisa saber para comer, a quantidade adequada, tá bom? Porque essa quantidade, ela está relacionada com o seu gasto de energia ao longo do dia. Se eu fico mais sentado, eu preciso comer menos. Se eu faço um trabalho mais andando, de mais movimento, eu vou comer um pouquinho mais, tá bom? Mas observe isso, se a quantidade que você está comendo, ela é suficiente ou está além daquilo que você precisa. É muito importante você comer e ter horários para comer, fazer café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, tá bom? Se precisa até uma ceiazinha à noite, é possível, né? Lembrar que esses lanches não é uma refeição igual ao café da manhã, você vai comer um alimento apenas, tá? E outra coisa, é muito importante você priorizar comer alimentos de verdade, quer dizer, procure fazer em casa as suas refeições sempre que for possível, né? Se você tem que comer fora, procure comer em locais onde tem uma comida que foi feita no dia ali, que você vê que tem uma variedade, que você possa montar ali um prato saudável, tá bem? Quanto menos alimentos ultra-industrializados, quanto menos processados você tiver aí consumindo, melhora para o seu corpo e melhora para a sua mente também, tá bom? Então essas são as dicas que eu quero te dar aí para a ansiedade, tá? E deixa o seu like, deixa o seu comentário, né? Pode me escrever algum tema aí se você quiser que eu comente aqui no vídeo. E eu desejo que você tenha gostado, porque o meu objetivo através desse canal é aí desmembrar a ciência da nutrição de forma que você possa entender de uma maneira bastante prática e fácil e passar a ser amigo da comida. Porque afinal comer é tudo de bom, não é mesmo? E assina o meu canal e divulga para as pessoas, né? Compartilha essa mensagem para quem precisa e mesmo para aquele que tem interesse. Combinado? Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Eu te vejo lá. Beijos, até!